Já parou para pensar num livro que, numa página, te joga na cara as piores denúncias de injustiça e na outra te mostra uma visão de paz que é de cair o queixo? Pois é, esse é o livro de Miqueias. E é nessa verdadeira montanha-russa de emoções que a gente vai embarcar agora, saindo da acusação pesada, passando pelo julgamento, até chegar numa das promessas de esperança mais conhecidas de todos os tempos. E para começar, a gente já dá de cara com esse lamento, esse grito que vem direto do coração do profeta Miqueias. Olha, isso aqui não é poesia calma, não. É a dor pura de alguém vendo a sociedade inteira ruir na sua frente. E essa angústia toda que já prepara o terreno, sabe, para a mensagem urgente que ele precisa entregar. Então, para a gente entender de onde vem tanto sofrimento, vamos ter que olhar bem de perto para as acusações que o Miqueias faz. E ele não fala por alto, não. Ele é específico, ele aponta o dedo mesmo para os líderes, para a sociedade da época. E a pergunta que ele joga no ar é o que, afinal de contas, deu tão errado aqui? E essa é a grande questão que vai guiar a gente agora no começo. Como eu disse, Miqueias não alivia. Ele vai direto nos centros de poder, sabe? Nas capitais, Samaria e Jerusalém. E ele questiona a base de tudo. O que aconteceu com a moral desse povo? E aqui a coisa fica bem concreta. O profeta começa a listar o que a elite estava fazendo. É uma ganância sem fim que leva eles a tomarem campos e casas dos outros na força. E veja bem, não é só um pecadinho abstrato, é uma opressão sistemática organizada contra os mais fracos. Eles não estavam roubando só um terreno, estavam roubando a herança, o futuro de famílias inteiras. Agora, a linguagem que ele usa chega a ser chocante. É uma imagem muito forte, muito visceral, para descrever a ganância dos poderosos. Pensa só, ele diz que eles estão comendo a carne do povo, arrancando a pele. É como se eles estivessem, metaforicamente, devorando a própria nação em troca de lucro. É brutal. Bom, depois de um diagnóstico desses, tão pesado, é claro que viriam as consequências. Miqueias não fica só na denúncia não, ele entrega o veredito final. E olha, não é um aviso qualquer. É uma profecia bem sombria do que acontece com uma sociedade que se perdeu completamente. E a punição que ele anuncia é aniquilação total. Imagina só, o coração da nação, a grande cidade de Jerusalém, virando um campo arado, um monte de escombros. É a imagem do colapso absoluto. E ele deixa bem claro, isso é resultado direto do que os líderes fizeram. E aqui está o ponto central do aviso de Miqueias, sabe? A injustiça social nunca é um problema pequeno e isolado. É como se fosse uma rachadura na fundação de um prédio. Se você ignora, uma hora, não tem jeito. A estrutura inteira desaba. Mas aí, quando a gente chega nesse fundo do poço, nesse cenário de desespero total, o livro dá uma virada. É uma mudança impressionante. O texto para tudo e lança uma das perguntas mais importantes que a gente encontra na literatura antiga. É essa pergunta que muda tudo. Diante do julgamento que parece inevitável, o foco sai da acusação e vai para a responsabilidade de cada um. A questão passa a ser, tá, e agora? O que a gente faz? Como é que conserta isso? É uma busca quase desesperada por um caminho de volta, por uma reconciliação. E a primeira resposta que vem à mente do povo é, claro, apelar para os rituais. Será que se a gente sacrificar milhares de carneiros resolve? E se forem 10.000 rios de azeite? Ou, no desespero, será que a gente precisa entregar o nosso próprio filho? Miqueias joga essas ideias no ar justamente para mostrar que eles ainda não entenderam nada. E aí vem a resposta, que é, na verdade, o coração de toda a mensagem do livro. A solução não está em rituais, por mais espetaculares que sejam. O que realmente importa, o que Deus quer, é uma mudança por dentro. Uma mudança que aparece no dia a dia, em praticar a justiça, em amar a bondade e em andar com humildade com seu Deus. Simples assim. E tão difícil. A partir dessa clareza sobre o que realmente importa, o tom do livro se transforma. A gente sai das cinzas do julgamento e começa a ver as cores vibrantes da esperança. Miqueias, então, começa a desenhar um futuro de renovação total. Um futuro que é o exato oposto daquele cenário de destruição que ele tinha anunciado antes. E o contraste é gritante. Pensa só. Todas aquelas imagens de guerra e de desolação são viradas de cabeça para baixo. Onde antes tinha espada, agora tem pá de arado. Onde tinha lança, agora tem foice para colheita. A destruição simplesmente dá lugar a uma vida de paz e fartura. É uma virada de 180 graus no destino. Essa, com certeza, é uma das passagens mais famosas de Miqueias, e não é para menos. É uma visão poderosíssima de um mundo onde as ferramentas de matar são transformadas em ferramentas de plantar, de cultivar a vida.
A paz que ele descreve é tão profunda, tão completa, que as pessoas simplesmente esquecem como se faz guerra. Essa promessa de um futuro novo também fala de um novo líder. Mas o interessante é de onde ele virá. Não da capital poderosa Jerusalém, mas de Belém, uma cidadezinha pequena, quase insignificante. E isso é muito simbólico, né? Mostra que o novo começo não vem da força, do poder, mas da humildade. E o legal é que essa paz toda não é só entre os países, não. Ela chega na vida de cada pessoa. Essa imagem de cada um sentado debaixo da sua própria videira, da sua própria figueira, para eles isso era o maior símbolo de segurança, de prosperidade, de tranquilidade. É a promessa de que ninguém mais vai precisar viver com medo. E o livro se encerra não com um resumo, mas com essa pergunta, uma pergunta cheia de espanto e admiração. Depois de toda essa jornada, passando pelo julgamento mais duro e pela esperança mais radical, o que fica é essa sensação de assombro diante da misericórdia de Deus. Uma misericórdia que, no fim das contas, é maior que o julgamento. A última palavra não é sobre a condenação, mas sim sobre o perdão.